Pela primeira vez em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro considerou a possibilidade do Flávio Bolsonaro, filho dele, estar envolvido em falcatrua séria. Ele disse para Bloomberg, lá em Davos, na Suíça: se por acaso ele errou e isso for provado, lamento como pai, mas ele terá que pagar o preço por esses atos que não podemos aceitar. Parabéns, presidente. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, ative as notificações, dê like e principalmente comente, porque eu tô aqui para falar e para ler também. Eu cresço muito com vocês. Não dava mais pro Bolsonaro negar que o problema é um pouco mais grave do que se mostrou no início. Agora, nas últimas revelações, ele já está sendo associado com milícia no Rio de Janeiro, e ele sendo associado, por se tratar de uma família muito unida, né, sobra para todo mundo. Principalmente quando você puxa o fio e vê que o Queiroz, ex-assessor dele, o tal Queiroz, motorista e segurança, é pai da Natália, que era lotada no gabinete do Jair Bolsonaro, nosso presidente, que ela nunca teve faltas lá, segundo o relatório do próprio gabinete do presidente, mas era personal trainer no Rio. Tudo muito interligado, tudo muito confuso. Bolsonaro teria que se pronunciar. Dentro das possibilidades de se pronunciar que ele teve, eu acho que essa é a resposta que mais ajuda o Brasil nesse momento. Sem nenhuma hipocrisia, eu vou falar com toda sinceridade. Para quem quer ver o circo pegar fogo e o Brasil afundar, seria ótimo ele falar: meu filhinho inocente, maravilhoso, de forma alguma, isso jamais vai acontecer por ele, eu boto a mão no fogo, que é o que o Lula fazia com os filhos dele. Mas quando o Bolsonaro fala que se errou vai ter que pagar, dá a entender que ele está disposto a colocar o próprio filho na pira para queimar todos os seus pecados e talvez até pecados de outros em nome do bem maior desse país. Porque sim, o Brasil é mais importante do que esse caso isolado. Como o Brasil era mais importante que qualquer caso envolvendo o Lula e os filhos dele. Para o nosso bem, o Lula foi preso, ainda tem muitas investigações para serem feitas para prender os cúmplices, vários soltos. A delação premiada do Palocci está jogando luz sobre coisas muito delicadas, inclusive envolvimento do Roberto Dávila, umas coisas muito pesadas que virão por aí, que eu vou comentar no momento oportuno. Tem muita coisa acontecendo do lado de lá, mas o poder está do lado de cá. E o governo mal começou. Uma coisa dessa com 22, 23 dias de governo é para destruir qualquer governo. Então, ao dizer que sim, vai pagar se tiver errado, que essa é a posição dele como pai, além de estar sendo coerente com a imagem que a gente espera dele, eu me lembro daquelas fotos vazadas do WhatsApp dele conversando com o Eduardo, e a gente não sabe muito bem o que era essa história, mas ele falava assim: eu não vou te visitar na Papuda se der merda, uma coisa assim. Ele é o tipo de pai que fala esse tipo de coisa para filho. Isso tá lá registrado, não foi posado para as câmeras não. Ele falou: não vou te visitar na Papuda se você fizer merda. É o tipo de comentário que ou um pai bandido faria para um filho vacilão, ou um pai honesto faria para um filho bandido. Não tem outra interpretação. O Bolsonaro está sinalizando que ele é capaz de deixar o próprio filho queimar no fogo pelo bem do Brasil, o que é o certo, o que é o correto. E acho, inclusive, que isso dá aval agora para o Sérgio Moro, que manda, inclusive, no COAF agora, de se manifestar, de falar sobre o caso, de entrar a fundo nisso, que está tão enrolado que chega até no caso da morte da vereadora Marielle. Não é preciso gostar do Bolsonaro para dizer que ele acertou nessa mesmo. Ele passou menos pano do que muito puxa-saco do próprio Bolsonaro, ao dizer que se errou tem que ser investigado. Porque tem gente até agora dizendo que não existe essa possibilidade. Que ele já provou, que as provas são contundentes, que isso é a esquerdinha tentando derrubar ele. Globo lixo, né? Mas tá lá, é o pai do cara falando: talvez, se isso aconteceu, quem sabe, deve pagar. O outro lado é que se tudo for realmente muito interligado, né, e a gente começa a ligar os pontos, porque o Bolsonaro já defendeu milícias antes, isso tudo está associado com as milícias do Rio de Janeiro. Aí deixa de ser: tô queimando meu filho porque é desonesto, para livrar a minha cara e continuar o meu governo. O que também tem um lado reconfortante, que é evitar um caos social e político nesse país. Então, pelo menos para mim, esse é um daqueles casos que, mesmo que ele esteja se fazendo de pai enganado, sabendo de um monte de coisas, falando: ó, como ele pôde, não, se for, vai pagar. Filho, desculpa, dançou negão, temos interesses mais importantes aqui, segura essa barra sozinho. Ele tá certo. É claro que eu, sendo coerente com as coisas que eu digo aqui pra vocês o tempo todo, acho que nenhum bandido deve ficar pra trás. Nenhum dos grandes bandidos, pelo menos. Eu adoraria ver o Aécio pagando pelos erros dele, o Temer também, ou pelo menos respondendo por evidências tão acachapantes. E acho sim que, havendo crime, havendo envolvimento da família,
o Bolsonaro também tem que responder a dele. Mas entendo até como uma coisa muito positiva ele ter coragem de queimar o filho em nome da governabilidade nesse momento. Porque Deus me livre de uma crise desse tamanho agora. Isso sendo pragmático, tá? Não é sendo cúmplice de bandido, não. O fato é que na vida política brasileira, onde é muito comum ver filho de homem público se enrolando por dinheiro, em maracutaia, em corrupção, o gesto de dizer se errou vai ter que pagar, eu como pai digo isso, já é bastante positivo. Porque nem todos falam, viu? Eu sou Maurício Ricardo, adoraria ouvir sua opinião. Tamo junto.